Cultura tem o poder de transformar, que o Banco do Brasil apoia e investe há 30 anos nesse criar, fazendo a cultura encontrar você, transformar o seu dia, a sua vida e o seu pensar. Visite o Centro Cultural Banco do Brasil e deixe a cultura encontrar o melhor de você. Banco do Brasil, 30 anos investindo no poder transformador da cultura. Boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Tá me escutando? O som tá ok? Alguém tá me escutando? Tá tudo certo? Acredito que sim. Sim, também. Hoje temos música. A gente está na segunda semana e estamos com música do cinema egípcio e brasileiro. Eu tenho a honra de receber comigo o músico egípcio Tamer Karawan e o músico brasileiro André Abu Jamra. Realmente uma honra para a gente conversar e perguntar sobre a carreira dos dois e contar para a gente um pouco também sobre o cinema e a transformação do cinema e da música dentro do cinema nos últimos anos. Eu vou pedir a palavra primeiro. Eu queria avisar que por conta da outra reunião, outra live da André Abu Jamra, ele pediu para avisar que ele vai sair 10 minutos antes e a gente vai continuar com o Tamer Karawan. Como sempre, se vocês têm algumas perguntas, querem perguntar qualquer coisa sobre o assunto da mostra, do workshop, podem perguntar, escrevem no chat e vamos passar para os dois. Primeiro, quem é o André Abu Jamra, quando começou a trajetória da música na vida dele e quantos filmes e quantos trabalhos de música dentro do drama que foram feitos aqui no Brasil. A palavra com André Abu Jamra. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Minha história com o cinema começou, eu tenho 55 anos, eu estava vendo o IMDb do Tamer, muito paralelo. O primeiro longa-metragem dele foi em 98, o meu foi em 95, com Carlota Joaquina. Ele já fez 79 filmes, eu também fiz por aí, 72, então está muito... Acho que ele deve ser mais jovem
e mais bonito, mas no Poucos anos, são poucos anos de diferença. Eu acho que 3 anos. mas eu achei muito interessante, né? É, eu comecei minha carreira como músico aos 3 anos de idade. Eu aprendi a falar aos 4, mas eu comecei a tocar com 2 anos e meio. Minha música veio antes da minha fala. Oh, E daí eu tive uma namorada com a qual eu me casei. Eu sou árabe, eu sou descendente de árabe aqui no Brasil, mas aqui a gente não pode casar 4 vezes ao mesmo tempo, né? Eu me casei 6 vezes já aqui no Brasil, só que uma vez de cada vez. Minha primeira esposa, a Ana Mui Laerte, que é uma famosa cineasta brasileira, eu conheci na faculdade de cinema. Então eu fiz muitas trilhas de curta-metragem para ela. Então, e para todos os estudantes de cinema. Então, meu primeiro longa foi em 95 e desde sempre, até hoje, estou fazendo música para cinema. ah, ótimo. Você nasceu em São Paulo? São Paulo. Meus avós Paulista. paternos, meu avô paterno é de Damasco, Iskandar. Iskandar? E minha avó, Nazira, é de Beirute. Beirute. Eles tiveram 12 filhos, e meu pai caçula, e eu sou caçula do meu pai. Então eu tenho irmãos muito, né? E é muito curioso a ligação que eu tenho, por parte de mãe italianos, né? Então aqui no Brasil é uma mistura total, né? Por parte de mãe eu vim da Itália, por parte de pai eu vim do Líbano e Damasco. E a história é muito engraçada porque eu tenho uma banda pop brasileira que se chama Karnak. Quando eu conheci o Egito em 91... Karnak. Eu conheci o Egito em 91 e fiquei encantado com o templo de Karnak, em Luxor, e montei uma banda com esse nome. Então, eu tenho uma ligação com o Egito, eu tenho uma ligação com a música árabe muito grande mesmo. Inclusive, é claro que eu não tenho conhecimento, mas muitas trilhas minhas têm Derbak, tem coisas... Sim. Isso que eu queria até perguntar a você sobre... existe genética na questão da música? Você tem algum artista árabe na sua família? Nenhum músico na minha família. Muitos atores, muitos atores. Meu pai era diretor de teatro, mas a genética que vem comigo do árabe é uma genética ancestral mesmo. Eu gostava muito, né? O quibe assado da minha avó eu nunca mais comi, nunca mais consegui ter. Não. Estamos agora abrindo uma janela aí para conhecer mais e ouvir mais sobre os filmes, as músicas, e eu acho que tem uma relação, talvez não é declarada, com a literatura também tem terceira, quarta geração, mas usam as expressões do vô, do pai, expressões árabes. Talvez eles não falam árabe, não tocam instrumento árabe, mas eles têm expressões no discurso, né? É muito bom isso. E agora eu vou passar a palavra para Tamer Karawan. Tamer Karawan, ele é músico egípcio, nasceu também em 1969. Ele toca piano e um dos mais conhecidos compositores da música da música sonórica no Egito. Do Tamer, quando começou e qual formação sua e por que especializou mais nas obras do cinema ou das novelas no Egito?
Well, let me start by saying Deixa eu how começar dizendo que estou muito honrado de... I can hear myself. Eu estou me ouvindo falando, então eu vou precisar mutar aqui. Bom, To be with you and to meet eu fico muito honrado de estar com vocês e conhecer o André e todos. Eu comecei a minha carreira como músico profissional em 1998 e I did my first film was eu fiz meu primeiro filme, o nome dele era La Ville, Medina, em francês, Egyptian co-production. e foi uma coprodução francesa e egípcia, That was my first film. e esse foi meu primeiro filme. I started very early as Eu comecei muito cedo como entusiasta music in general. de música, música em geral, não só música para filmes. Eu comecei bem novo, eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos quando eu comecei a tocar o piano na casa da minha avó, e aí eu comecei a demonstrar muito interesse na música, então meus pais, eles me encorajaram bastante nessa área, mas eu não queria ser um músico profissional. Eu não sei porquê, mas não era a minha aspiração enquanto carreira. Eu queria ser médico primeiro e depois, mais tarde, eu queria ser engenheiro. E eu me tornei engenheiro. Eu me formei como engenheiro mecânico e eu trabalhei como engenheiro mecânico e aí eu comecei a pensar, não tem a ver comigo, eu tenho que fazer outra coisa, eu não estou feliz com o que eu faço, apesar de eu ter escolhido. Então eu comecei a perseguir a minha vocação. Eu descobri que eu o tempo inteiro estava tocando música e estudando música, mas nunca tinha sido a minha profissão. Então eu comecei a perseguir essa carreira e estudei música novamente e comecei meu primeiro filme em 98. Agora eu tenho 75 filmes e mais ou menos 35 programas de televisão. E é isso. É muito interessante a parte da mudança da carreira, né? A gente começa com engenheiro, contador, médico e no meio do caminho a gente muda para o que a gente gosta e fazer o que a gente gosta, né? E isso eu acho incrível, né? Nesse tempo. Eu queria claro que passar algumas músicas de vocês, se permitem, de algumas músicas dos filmes. Eu vou pedir para tem como passar alguma música para o público conhecer? Pode ser. Como você passaria assim de uma família? Podemos deixar no final. Podemos deixar no final. Eu posso mandar All right. Yeah, I think that's more appropriate. Sim, eu acho que é mais apropriado ser no final. O primeiro filme, a primeira música do primeiro filme, se não me engano, foi 1982. Você como conta pra gente a transformação, a interpretação da música com o roteiro, com a produção do cinema? Desculpa, você está perguntando... Você está ouvindo? Para mim ou para o Tamer? Não, perguntando para você, para André. A minha primeiro longa-metragem foi em 95. Primeiro longa. Antes eu fiz muito curta, né? Então, é que eu acho que falhou a sua ligação, então a gente não entendeu a pergunta. Pergunta de novo, por favor. Eu queria saber se do primeiro filme que você
Tá falhando. O processo da produção da música mudou. Você lê o roteiro primeiro, para depois você começa a pensar na música. Você assiste o filme. As técnicas de fazer a música de filme mudou nesses anos. Mudou muito. Olha, tá falhando muito você, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Tá, você não tá, você tá falhando muito aqui, mas eu vou falar se a resposta não for a pergunta, depois você faz outra pergunta. No começo da minha carreira, eu sempre trabalhei com arte, porque meu pai era de teatro, então ele me deixou fazer o que eu quisesse, né? E eu sempre gostei de música. Mas no começo eu trabalhava não existia computador, né? Então a gente trabalhava com metrônomo, caneta, lápis, 120 BPM era mais ou menos 2 segundos por compasso. Então a gente trabalhava com moviola na época, que era uma edição, um corte, mandava a música com magneto, né? Então era uma coisa muito complicada. Depois foi vindo lá para 93, 94, começou o computador, o MIDI. Eu sempre escrevi com a orquestra. Então foi modificando a forma com que eu fui compondo. Uma das coisas muito importantes para vocês, para o Tamer saber, para as pessoas saberem, é que a gente teve aqui no Brasil, Tamer, durante muitos anos, as pessoas falaram que o som do cinema brasileiro era muito ruim. Era uma coisa que era muito boa quanto o próprio filme, né? Mas existem dois problemas aí. Primeiro que, geralmente, a produção de um longa brasileiro, a gente teve vários governos, várias formas de como que chegaram os cinemas. Primeiro que a produção do cinema brasileiro era o dinheiro que se gastava para fazer o filme, vamos supor que tem 100%, eles gastavam quase 80% para se fazer o filme e os outros 20% para fazer a finalização. Então não sobrava dinheiro para você fazer a música, você tinha que se virar com a orquestra. Então, né? Então, isso. Depois que eu já fiz mais de 70 longas, hoje eu já consigo falar, eu quero uma orquestra, eu quero mínimos 20 músicos, a gente vai conseguindo, mas a gente vai conquistando isso. Não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro. E já gastei todo o meu cachê com orquestra, porque eu queria que a minha música... eu não sei como é que eu até gostaria de saber do Tamer depois como que é o processo. Aqui no Brasil é um processo muito complicado, muito difícil e às vezes dolorido. Mas como é a minha profissão, é o meu amor, então a gente vai, e hoje eu já tenho uma posição no mercado um pouco mais privilegiada, mas pela conquista, né? Não por causa de tudo isso. Então é isso. No começo o processo era um pouco mais complicado, porém, como a gente gravava orquestra, o diretor já gostava um pouco mais rápido. Hoje, como a gente tem computador, eu não gostei daquela cena, ele tem que fazer tudo de novo, aí tem que refazer tudo de novo. Por um lado, é muito bom, porque eles aceitavam a nossa música. Hoje em dia, não pode falar palavrão, mas eu vou falar porque eu sou... Hoje em dia fudeu, porque hoje em dia o diretor escuta aquele negócio lá e fala: não, eu não gostei desse oboé, aí não gostei dessa nota, aí você muda no computador antes de gravar a orquestra, então demora um processo mais demorado. Não sei se foi essa a pergunta que você me fez, mas eu acho que foi boa a minha explicação. No, I think I got your question. Eu acho que eu entendi a pergunta. Eu acho que é bem similar
ao que nós temos no Egito. No Egito, quando eu comecei a minha carreira em 98, eu também tinha um problema em convencer os produtores a gravar com uma orquestra inteira e até fazer uma gravação. Às vezes as pessoas diziam alguns instrumentos seriam ótimos, mas o diretor falava que queria música melhor e você tem que pagar do seu próprio bolso. Mas eu acho que o Egito está melhorando muito. Eu não estou falando só de mim mesmo, mas muitos compositores egípcios estão gravando com uma orquestra inteira para filmes grandes e programas de TV grandes, e eu acho que os produtores e os gatekeepers e as emissoras perceberam que a música é muito importante para o mercado do cinema e começaram a respeitar essa profissão de uma forma que eles não te dão muitos salários, mas eles dão dinheiro suficiente para ter uma boa música para o filme, que é algo que nós não tínhamos 10 anos atrás. Então, é claro que eu concordo com o que você disse sobre os diretores, quando eles trabalham com o computador e você tem muitas opções para mudar tudo. Eu acho que às vezes eu tenho que ser muito rígido e teimar mesmo com o diretor, especialmente se ele não souber do que ele está falando. Mas acaba funcionando no final e a maioria dos diretores sabe a importância da música em seus filmes e eles sabem que nós somos, de alguma forma, pelo menos, eles sabem que nós somos mais especialistas em lidar com essa profissão do que eles. Eles são só ouvintes e eles lidam com o aspecto mais amplo do filme, ao invés de lidar com os detalhes e os problemas técnicos da música em si. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. É importante isso que você falou, porque eu acho que o músico, ele é um cara. Not me. Where's this playing from? As duas coisas, não. Só queria complementar uma coisa que o Câmara falou depois. Eu não sei se está saindo o som da minha música ou... Posso falar? Pode falar, desculpe, problema técnico. Desculpa. Só para complementar o que o Tamer estava falando, que tecnicamente nós, os compositores, junto com os editores do filme, nós somos as pessoas que mais vemos, mais assistimos o filme. A gente assiste mais até às vezes que o diretor, porque a gente pega a cena, volta a cena, vem a cena, volta a cena, vai a cena, recompõe, e o que acontece é que uma pessoa como o Tamer ou como o André Bujanra, que já fizeram mais de 70 longas, quando você vai fazer um filme para um outro diretor, tudo bem, ele não fez 70 longas, então existe uma coisa, não tem a ver com ego, tem a ver com estofo. Eu não sei como é que se traduz isso para o árabe, tem a ver com a história que a gente tem. Então a gente tem uma compreensão, mesmo que o cara seja o diretor do filme, a gente tem uma compreensão de música para aquela cena muito maior que o diretor. Então, o que acontece às vezes é esse rush, essa coisa. Só que uma coisa linda que é no cinema, que cinema reúne todas as artes. Então, existe um negocinho. Quando eu aprendi isso, que era aquelas moedinhas chinesas, chama I Ching, sabe?
oráculo chinês. Existe um oráculo que fala a diferença de um exército para uma comunidade. O exército é um homem forte que comanda vários homens fracos. E uma comunidade são vários homens fortes comandados por um homem flexível. Cinema, para mim, é uma comunidade, porque tem artes plásticas, tem arte do ator, tem a música, tem o som, Então, se o diretor não for um cara flexível, e a gente que já fez 70, eu já trabalhei com vários diretores flexíveis, com outros nem tanto, tal. Mas eu acho que o câmera, ele sabe o que eu estou falando. É isso que eu queria falar, para tomar o que ele falou também. Tá ótimo a conversa, estamos aprendendo muito. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que para o público conhecer também o processo do contato com o roteiro. Eu quero saber como tem regras de você, tem técnicas, ou você simplesmente vai sentir a cena e vai traduzir, interpretar isso para um trabalho que acontece de uma forma geral do filme, de uma proposta completa do filme, ou por cena, ou por... Eu queria se vocês conseguem rapidamente explicar isso para o público. André? Are you talking to me or? O Tamer. Okay, sure. The process is very simple. O processo é bem simples. É claro que temos que ler o roteiro, mas o roteiro não é uma representação do que o filme vai ser. É uma estrutura orgânica completamente diferente. Quando você lê o roteiro, você está lendo a visão do roteirista. O diretor ainda não entrou, o cinematógrafo ainda não entrou, o editor ainda não entrou. E todas essas pessoas são pessoas que adicionam a energia do filme. E essa energia é muito importante porque ela é colaborativa e muitas pessoas estão envolvidas no filme e são lideradas pelo diretor e, é claro, a atuação e tudo mais. Então, às vezes, eu prefiro ler o roteiro 1 ou 2 vezes e esperar o filme estar pronto. E aí eu assisto. Try to, without the director's input at first, try to extract what energy I feel from the film. Extrair a energia que eu sinto do filme em termos de música. E aí a coisa mais importante é estar na mesma energia do diretor em termos de estilo e o spot. You need to know exactly where the music is coming in. E saber quando a música vai entrar e quando ela vai parar. E tudo isso é discutido com o diretor. E daí em diante, se torna o seu bebê. Você compõe. É claro que tem alguns marcos que você checa com o diretor, se é o caminho certo ou não, mas basicamente esse é o processo. E aí depois de terminar de compor e tudo está certo com o diretor, você começa o processo doloroso de pegar essa música e transformar ela em mixing and then delivering at the end e produzir e fazer a mixagem e tudo isso é parte do seu trabalho. Então, eu acho que o André concorda comigo. Assim, só para complementar, uma coisa que é muito linda que eu descobri também é que um filme ou uma banda ou um grupo ou qualquer coisa, ela se torna um espírito, ela se torna um ser. Então, todos os trabalhos são individuais, assim como nós somos individuais. Todo trabalho de cinema é um trabalho individual. Então, existem regras. Existem como se fazer
para uma pessoa chorar numa cena, existe, mas também não existe. Então, o que acontece é que a gente tem que pegar o filme como um baby. O bebê é meu, só que a gente tem que transformar esse bebê num ser, né? Então, isso é uma coisa muito linda no nosso trabalho. Fazer o nascimento, e cada processo é diferente. Por exemplo, um dos filmes que eu mais ganhei prêmios no Brasil é um filme que chama Bicho de Sete Cabeças, uma longa-metragem, e antes desse eu tinha feito com orquestra sinfônica o filme Castelo Rá-Tim-Bum, também que é muito famoso aqui no Brasil. E eu estava muito deprimido quando fui fazer o Bicho de Sete Cabeças. E o Bicho de Sete Cabeças era um filme deprimente, deprimido, falava sobre drogas, sobre manicomial. E eu estava muito triste e eu falei para a diretora, eu vou fazer uma música feia. E fiz uma música feia porque o filme permitia que a música fosse daquela forma. Foi um dos filmes que eu mais ganhei prêmio. Então, não é que a música seja feia, mas o meu processo, o processo do filme, tudo que levou a gente a fazer esse filme, tornou esse filme um ser muito bonito, mas na estranheza. Então, eu acho que o Tamer também vai concordar comigo que cada filme tem uma história. Mesmo que elas se pareçam, mesmo se são filmes gêmeos, tem uma estrutura como se fosse um ser humano. Então, eu tenho 70 filhos com esses filhos. Ótimo. Eu estou querendo abrir uma pergunta do público, que foi para André Giza, do Rio de Janeiro. Ela perguntou: olá, boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de participar da mostra e quero perguntar para André Abujamra. Seu pai é famoso por ter sido um grande ator e diretor. Em que ele te influenciou na sua carreira? Qual lembrança você tem dele? Bem, o meu pai, ele foi um dos maiores diretores de teatro do mundo, né? Não, reconhecido mundialmente. O que o meu pai deu para mim foi uma coisa muito linda, que é a única palavra, foi a liberdade de poder errar. Então, ele me deu essa liberdade, né? Acho que o Tamer não teve, porque ele foi fazer engenharia, então não sei se os parentes deles, os pais, deixaram ele fazer. No meu caso, o meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, falava: a vida é sua, estrague-a como quiser. Eu tive muita sorte por ter um pai que me deixou. Ao mesmo tempo que a liberdade total é muito perigosa também. Eu acho que a liberdade tem que ser total, mas se você dá para uma criança a oportunidade dela ser livre realmente, é o que eu tento fazer com os meus filhos. É uma coisa muito difícil, porque depende muito da índole da pessoa, né? Graças a Deus a minha índole era boa, então eu fui para um bom caminho, mas essa é a lembrança que eu tenho do meu pai, de ele ter dado a liberdade de eu poder fazer arte desde pequenininho. E outra coisa que ele falou que me ensinou muito é não ter medo de errar. Porque o não errar faz você fazer pouca coisa. O errar faz você fazer muita coisa. E quando você erra muito, você também tem a chance de acertar muito. E como a gente trabalha num país, no Brasil, que sempre foi complicado com arte, com dinheiro para conseguir as coisas, ainda mais agora, eu não tenho o menor problema de errar. Então, mais ou menos, eu não sei se eu respondi a pergunta da menina, mas o que o meu pai me deu foi a chance de errar e estragar a minha vida do jeito que eu quisesse. Entendi. Eu acho um ponto muito importante essa questão da liberdade, né? Tem liberdade na escolha e assim, por isso eu falei para você que é genética, né? tem também essa parte genética. Para Tamer,
eu quero falar com você sobre os próximos tempos, com a relação ao cinema e com a relação à música no cinema. O que você está vendo para os próximos anos no processo de produção do cinema em geral? A segunda pergunta, se tem algum projeto, alguma chance de fazer uma parceria ou uma fusão de músicas com outras músicas, por exemplo, com o Brasil, existe essa possibilidade de fazer esse projeto, algum projeto relacionado à fusão? Mas a primeira pergunta sobre o futuro do cinema nos próximos tempos. To answer quickly the second question. Responder rápido a segunda pergunta, é claro que eu ficaria muito honrado em trabalhar com compositores brasileiros, especialmente André. E se tivermos a oportunidade de viajar. E sobre o futuro do cinema, eu acho que a gente está numa encruzilhada em termos de como vai ser o cinema nos próximos 5 anos. Depende de como nós vamos sair dessa pandemia que estamos passando mundialmente. E eu acho que está afetando a produção, não só no meu país, mas eu tenho certeza que no Brasil, em todos os lugares do mundo, até nos Estados Unidos, em Hollywood, está todo mundo sofrendo com essa pandemia. Então, eu acho que é algo que vai mudar o jogo do futuro do cinema. Algumas pessoas dizem que depois que isso acabar, vai ter muita produção, muitas pessoas indo ao cinema. Outras pessoas dizem que as pessoas estão ficando acostumadas a ficar em casa e ver a televisão. E o cinema, eu acho isso muito perigoso porque o cinema é um meio que não pode ser perdido. E eu acho que não é a mesma experiência a televisão em casa, não do que ver coletivamente um filme no cinema com outras pessoas. Então, eu acho que as produções, eu espero que as produções aumentem e as pessoas não se contentem só com a televisão. Isso é sobre o futuro. Eu respondi a pergunta. É claro que eu ficaria feliz. Todo mundo conhece a música brasileira, genérica, o samba e tudo mais. E os ritmos diferentes. E eu acho que esse ritmo da música brasileira, a energia, tudo isso é muito atrativo para qualquer músico mundialmente. Então é claro que seria uma grande honra para mim. Opa, vamos passar os contatos do Temer, do André. Vou fazer esse link. E assim, eu queria perguntar a você, André, sobre qual tipo de música brasileira que tem um espaço para música árabe, ou contrário, assim, música nordestina, música do sul, porque a gente sabe que tem muitos tipos de músicas brasileiras. O que você acha que tem mais, que encaixa mais com música árabe? Então, antes de começar a responder essa pergunta, só para falar que eu sou um paulista, né? São Paulo, Damer, é uma cidade muito cosmopolita, muito como Cairo, muito como Nova York. Então, aqui eu tenho uma musicalidade que ela é do mundo. Então eu já fui 3 vezes para a China, já fui para o Egito, já fui para a Jordânia, já fui para Tóquio. Então a minha música, ela é brasileira porque eu sou brasileiro, mas eu amo um derbaque, amo uma flauta chinesa, que está até aqui que eu uso, entendeu? Então eu gosto de misturar mesmo e você se ferrou, porque agora a gente vai fazer coisa, mas isso é uma coisa. A outra coisa sobre a musicalidade,
quando eu estive no Marrocos, eu sou muito auditivo, né? Eu tive em Marrocos em 91, mais ou menos, e eu escutei uma música com um pandeiro, um pandeirão, assim, eu não sei, Zaf, tá? Eu não sei como é que é o nome. Um pandeiro... Tambor? Não é um pandeiro, não é tambor, é um... Sim. Eu até começa com Zá, eu não sei o nome. Tá. Quando você vai para o Nordeste brasileiro, para o Maranhão, ou mesmo para Recife ali, que tem o maracatu, tem muito de música árabe, né? Eles estão muito ligados. E se você olhar no mapa mundi, eles estão Argélia, Egito, ele parece. Então a música nordestina, a música, né, o baião, essas coisas tem muito a ver com coisa árabe, com coisa de não só árabe, mas com os mouros, né? Que muita gente acha que o mouro é árabe também, tem uma diferença, né? Sim. Então, tem uma coisa que também tem a ver com música espanhola, também. As coisas elas não A questão do quarto tom. O Brasil tem uma cultura de música muito. Ele é um continente praticamente, né? Então, na parte nordeste do Brasil, a musicalidade tem muito a ver com a música árabe. Sim. Concordo. Eu concordo. Eu falo isso porque eu vi o Asa Branca tocada na Alaúd. Eu achei muito bacana, né? Um quarto, né, do tom que sou específico nessa parte da música árabe, né? Então vamos esperar um projeto aí em breve entre esses dois grandes músicos. Let's do that. Em relação ao futuro do cinema, isso que ele falou da televisão, né, das pessoas ficarem em casa. Tem um filme que eu fiz que chama Durval Discos, que eu usei subgraves, muito subgraves, mas muito. E que os técnicos de som me odeiam por causa disso, porque num cinema grande, num espaço grande, esse subgrave ele funciona muito. Estão traduzindo direito para o câmera isso, né? Tá bom. Esse subgrave ele funciona muito. Numa televisão grande, sala grande, home theater grande, nunca vai ter o grave que eu pensei. Então eu espero muito que o cinema não acabe. Muito mesmo. Eu também torço por isso, mas eu acho a questão desse novo normal que a gente está fazendo, foi perguntado se você quer continuar com a terceira mostra desse formato. Eu falei, de jeito nenhum, eu quero que o cinema volta, eu quero que a gente aproveite a tecnologia, mas por uma parte parcial, mas nada substitui cinema, nem teatro, é outra energia, né, que a gente precisa. E estamos agora com algumas perguntas que vamos... eu queria perguntar a você sobre o seu horário, Andrea. Você está podendo falar mais um pouco? Eu tenho uma entrevista às 6 da tarde. São 15 para 6. Eu acho que mais uns ok. minutos, assim, tá ótimo. Antes então de eu ter que ir embora correndo, queria agradecer muito o Tamer. Já fiquei amigo no Facebook lá, já estou curtindo ele lá. Já ouvi coisas muito lindas assim. Uma coisa que me interessa muito nas minhas trilhas é sonoridade das cordas, com as cordas egípcias são muito lindas, né? A forma com que se toca, microtonadas. Então isso é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que a gente vai poder conversar e bater uma bola. Como vai traduzir isso? Vamos começar a bater legal entre a gente e agradecer ao Tamer.
E agradecer a vocês de me chamarem, eu fiquei muito honrado por estar aqui e muito feliz por essa... Sim. Eu tive muitos amigos que ficaram muito felizes de saber que você vai participar. E o Temer também, vi muita gente no Egito, estamos acompanhando e vendo. Eu quero deixar esses minutos, últimos minutos, à vontade para vocês perguntar, conversar sobre essas curiosidades sobre as duas músicas nesses dois países. Então, por favor. Bem, basicamente eu quero reiterar meu agradecimento por ter conhecido um compositor tão... eu não sei como é que se fala essa palavra, mas o que me vem na cabeça é estofo. Estofo, ou seja, vem uma coisa da... um artista, ele não se faz de um filme ou de 2 filmes, ele se faz de uma carreira, né? Isso em qualquer ramo, né? Então, é uma coisa muito importante para as pessoas que gostariam de começar a fazer, que façam e não esperem dinheiro de lei para cá, lei para lá. Eu acho importante, mas que façam. Arranja uma namoradinha que faz um vídeo, faz a trilha do vídeo dela, façam. Porque o fazer nos torna pessoas, não torna a gente bom, torna a gente com estofo. O estofo se você pegar um senhor de 90 anos para tocar nota dó do piano, e se você pegar uma criança de 7 anos para tocar a mesma nota dó, a criança pode ser uma coreana que toque muito melhor que ele, mas a história da vida dele tocando esse dó faz com que esse dó seja mais gordo, tenha um estofo de vida. Então é isso. Queria agradecer muito a presença do Temer e já botei no YouTube aqui, já escutei uma música lindíssima e queria agradecer a vocês também. O meu sangue, ele é brasileiro, tem italiano, tem francês, mas tem muito árabe. Abu Ambra, eu descobri na Jordânia que quer dizer pai da brasa. Isso. Porque os meus antepassados, eles eram ferreiros. Isso. Cortava a cabeça de alguém, eu não sei, mas quero agradecer muito e muito feliz por estar aqui. Obrigado. E alguém falou que... Não. Esse é o Brasil, né? Essa mistura de raças e a qualidade também da riqueza da cultura brasileira é isso. Então, com certeza, esses lados italianos, egípcios, tudo tem um pouquinho de Barcelona no seu último trabalho, lindo trabalho que a gente acompanha sempre. Eu queria liberar você para acompanhar a outra live e agradecer. Just want to thank André. Eu só queria agradecer o André antes, se for possível. Eu fico muito honrado de conhecer você. Eu ouvi muita coisa que você fez e o cinema do Brasil não é muito popular no Egito, mas o cinema brasileiro não é muito popular no Egito, mas eu fico muito honrado de ter te conhecido. Eu acho que a gente tem as mesmas aspirações, energias, os mesmos problemas também, estamos conectados pelo mar. E eu fico muito feliz em te ver e eu acho que temos que manter contato e trocar bilhetinhos e trocar umas dicas para lidar com os diretores. Então, muito obrigado e é uma honra ter te conhecido. Tchau, André. Eu queria agradecer você primeiro, Temer, pela presença. Foi muito legal, foi muito bacana e assim, no cinema brasileiro, igual você falou, realmente tem pouco conhecimento. Como foi a época também quando comecei a trabalhar com
apresentação cinematográfica no Brasil, eu vi que tem uma falta de conhecimento de as produções clássicas, contemporâneas. Tem filme, o outro, tem alguém conhece o Omar Sharif, alguém conhece 2 filmes do Youssef Chahine, mas a transformação do cinema, por exemplo, você participou com a primeira mostra num filme في شقة مصر الجديدة بتاعت محمد خان، وطبعا الفيلم ده يعني الموسيقى بتاعته أنا بحبها جدا، يعني رائعة، ومحمد خان والجيل ده كله ما كانش معروف، يعني احنا عملنا نقلة كده في الايه في في الميكرو والماكرو. يعني eu estava falando com Temer sobre a presença das festivais e falta de conhecimento do público brasileiro sobre o cinema em geral, o cinema egípcio em geral, que a gente apresentou em 2017 um filme, uma mostra de cinema sobre Muhammad Khan, e o Temer participou num desses filmes que chama Apartamento de Heliópolis. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse debate. Claro que a gente não quer que acabe, tem muitos assuntos para a gente conversar, perguntar e saber como acontece esse processo da música no cinema. E eu quero no final agradecer o Centro Cultural Banco do Brasil e todos os participantes, e agradecer também o Temer Karawan, e eu queria deixar a palavra com ele para falar sobre os novos projetos que estão para chegar agora, em geral. First of all, I'm really happy that... Primeiro de tudo, eu fico muito feliz de ser parte de fazer o cinema egípcio ser conhecido no Brasil. É uma oportunidade muito boa, muito obrigado, Amo, por isso. É uma exposição muito boa. E os meus projetos, eu estou trabalhando num filme chamado Curfew, com Amir Msiz, que é um dos melhores diretores do Egito, e ele também é o diretor técnico de vários festivais de cinema, e nós estamos terminando esse filme agora. Mas é claro que estamos passando por problemas por causa da falta de festivais de cinema agora, devido à situação da Covid-19, mas estamos terminando. Também estamos terminando um programa de TV que é uma série de 8 episódios, dirigida por 8 diretores egípcios, que é um desafio. É um desafio trabalhar com um diretor, imagina com 8. E eu estou fazendo todas as músicas desse projeto, e esses são os 2 projetos futuros que eu tenho. Mais uma pergunta, eu queria saber se você fez música para o teatro? Yes, I did. Sim, eu já fiz. Poucos. Eu fiz uma performance teatral chamada A Corte ou o Julgamento. Ok. E eu não vou fazer isso de novo, porque o teatro é muito diferente do cinema, inclusive com relação à música, porque é uma performance ao vivo. Não dá para antecipar como os atores vão agir, então tem que ser muito flexível, o que é meio chato. Além de perder muito tempo também com a relação às músicas, né? Mas assim, como a relação os filmes do longo e as novelas e
os mistérios. Tem alguma diferença na criação da música entre os dois? Tem alguma diferença? In Egypt there is. No Egito tem. Deixa eu tentar explicar. No cinema, nós usamos o processo normal de fazer uma trilha sonora para um cinema, mas na televisão, por causa de algumas limitações de produção, especialmente em relação ao tempo, nem sempre dá para compor a música para a televisão. Temos que compor algumas músicas que vão combinar com os aspectos e aí do programa de TV, e aí o editor de áudio vai editar as cenas. Então tem que antecipar o programa de TV, essa é a diferença. Ótimo. Eu queria só ver se tem mais alguma pergunta para Temer. Você viajou para o Brasil antes? Visitou o Brasil? Unfortunately, no. Infelizmente, não. Mas não? Eu quero. Mas eu quero. Quero muito. É um lindo país. E eu vejo pelo cinema e pela televisão, em fotos, e é muito bonito. E eu também acho que as pessoas são muito bonitas, tanto dentro quanto fora. É verdade. E conhecer pessoas como o André, nessa conversa me dá mais motivos para ir ao Brasil. Espero que no futuro. O convite está aberto agora, estamos com o link. Eu espero que consigo convidar você aqui em breve, na terceira mostra, para a gente fazer a palestra presencial mesmo. Temer, realmente muito obrigado mesmo pela sua presença, pelas suas respostas. Desculpe qualquer coisa. E eu queria que a gente continue com notícias sobre o Brasil, sobre o Egito, e entrar sempre em contato. Muito obrigado mesmo. You're welcome anytime. Thank you. Obrigado você. Thank you. Shukran. Shukran. Então, gente, agora estamos com a programação de hoje. Temos filme. Para mim, assim, eu não posso indicar um filme, falo que eu gosto desse filme, mas esse filme realmente dos mais antigos da mostra foi em 2010, de um diretor chamado Daoud Abdel Sayed. É um filme muito romântico e tem uma filosofia do Daoud, que ele sempre mostra essas opiniões dele de uma forma bem artística, legal. Não percam esse filme. E temos Maulana também, que vai ser repassado, e estamos pensando em algumas surpresas aí para frente. Então, sempre acompanham o site. E muito boa noite. Eu agradeço toda a equipe que trabalha comigo, de tradução, de interpretação, de legendagem, de parte técnica do Zoom. E eu CCBB. Cultura tem o poder de transformar, que o Banco do Brasil apoia e investe há 30 anos nesse criar, fazendo a cultura encontrar você, transformar o seu dia, a sua vida e o seu pensar. Visite o Centro Cultural Banco do Brasil e deixe a cultura encontrar o melhor de você. Banco do Brasil. 30 anos investindo no poder transformador da cultura.